Fala galera, beleza? Mais um vídeo aqui no canal. Bom, nesse vídeo eu vou falar da minha experiência que eu tive fazendo duas certificações da AWS. Provavelmente vou fazer mais uma daqui a algum tempo, quando eu for renovar as outras que eu tenho. Enfim, nesse vídeo aqui eu vou explicar um pouco do que eu passei, vamos dizer assim, resources que eu peguei para estudar. Vou dar essas dicas, estão tudo nas abas aí em cima. Então fica no vídeo se você está interessado em tirar a certificação da AWS, entender o funcionamento da prova e tudo mais. E é isso, eu vou explicar mais ou menos a minha jornada nesse mundo da certificação da AWS, beleza? Bom, antes de mais nada, não esquece de deixar o like, assina o canal, se você não é inscrito, se inscreve no canal e deixa comentários também, que ajuda sempre a entender qual é o desejo do público, se estou indo bem, se está indo mal, enfim. Deixa um comentário também do que você achou do vídeo, a sua experiência, se você já tirou a certificação da AWS também, é sempre válida para outras pessoas que estão tentando tirar, beleza? Então, bora lá. Bom, vamos começar explicando um pouco só o que é a certificação da AWS, né? Bom, a AWS tem diversos recursos para a gente usar computacionais, né? Desde criar as máquinas, que é basicamente o mais básico que a gente tem dentro da AWS, né? Criar as instâncias da EC2, até coisas como, por exemplo, criar clusters do Kubernetes ou a parte de machine learning que também existe dentro da AWS, como os últimos lançamentos que nem teve o Bedrock, que a AWS lançou no final do ano passado, se não me engano. E aí o que acontece? Como a AWS tem bastante recursos para você usar, nada mais provável de acontecer do que ela fornecer também certificações para que as pessoas que usem bastante esse recurso e façam estudos relacionados a esses recursos tenham ali um selo informando que elas fizeram uma prova e, consequentemente, estudaram de forma prática e de forma teórica também sobre os recursos até onde a prova delas é aplicada, beleza? Bom, então vou dar uma geral aqui em alguns dos certificados que a AWS tem. Então eu estou na página principal de certificados da AWS. E aí a AWS ela divide as certificações em quatro áreas de conhecimento, não áreas de conhecimento, mas quatro hierarquias, vamos dizer assim, né? O Foundation, que eles chamam que seria o iniciante aqui, né? Onde você não necessariamente tem que ter experiência na AWS, só que um pouquinho de experiência é válido, principalmente no uso de recursos. É interessante você ter um pouco de experiência, sim, apesar deles estarem colocando que não precisa de experiência, mas pelo menos operar ali alguma coisa básica é interessante. Depois eles têm a parte de associado, né, que é um level um pouquinho mais acima do Foundational. Consequentemente, eles têm a parte de professional, que seria aí para profissionais já mais bem estabelecidos, que têm um domínio maior sobre os recursos, alguns recursos especialmente da AWS, e também a parte de especialista, que também vai muito nessa parte de professional, só que com uma pegada mais específica em determinados assuntos. O que o professional, no final das contas, acaba até fazendo também, de certa forma, só que está dividido em duas hierarquias, duas categorias aqui, eu acho que daria a melhor palavra aqui, beleza? A AWS ela não deixa essas certificações estáticas, então periodicamente elas são revistas, tá? Eu acho que uma das que eu tirei que foi a de Solutions Architect Associated, tá no S3, se eu não me engano, e a gente vai até dar uma olhadinha aqui nos treinamentos, e tem realmente, tá no S3, tá? Foi a que eu tirei, se eu não me engano até. Eu tirei um pouco no meio da transição, se eu não me engano eu esperei para tirar a S3, esperei um mês para fazer a prova, para poder tirar a S3 e, claro, me preparei um pouquinho mais, porque a S3 não, a Solutions Architect na versão S3, porque tem um pouco caía, mudava algumas coisas e acrescentava outras. Enfim, mas vamos dar um geral aqui. Bom, eu particularmente tirei o Foundational e o Solutions Architect Associated, inicialmente, esse foi o meu plano inicial de certificação. A minha ideia não era tirar o Professional do Solutions Architect, na verdade a minha ideia posterior a essas duas certificações é provavelmente Developer e talvez a de Machine Learning, tá? Que são áreas e de database, talvez essas três, que são áreas que me interessam mais, né? Que eu tenho um conhecimento um pouco maior, que eu já trabalhei, que eu, enfim, já estudei a respeito, então são áreas que eu tenho um pouco mais de conhecimento, então são áreas que me interessam também mais, tá? Mas vamos lá. Bom, mas eu tirei inicialmente a Foundational e depois eu fui fazer a Solutions Architect, tá? Não é necessário que você faça Foundation para você poder fazer Solutions Architect ou qualquer outra. A questão é só que você tem que ter experiência e ter o tempo de estudo, porque cada prova, a partir do Foundation, vai ter mais e mais aspectos muito específicos de produtos da AWS, tá? Que vão sendo empilhados conforme você vai aprendendo aí. Então, o Foundations vai te dar algumas fundações, e eu já vou falar quais são, e depois, consequentemente, você vai para o Professional, para o Associated, e depois Professional, ou para o Specialty, e assim sucessivamente. Você vai empilhando esses conhecimentos aí, tá bom? Belezinha? Então, o que traz o Foundational, principalmente, né? Então, o Foundational ele vai te dar um conhecimento meio abrangente de
eu não sei se dá para falar que todos os produtos que a AWS tem, porque a AWS tem mais de 100 produtos, mas assim, pelo menos talvez dos principais produtos você vai ser cobrado na prova de certa forma. E, invariavelmente pode ser que caia uma pergunta daquele produto ou de outro produto, etc e tal, tá? Então o Foundation vai te dar uma visão geral de quase todos os serviços que a AWS provém. É claro que vai ter um foco principalmente nos mais utilizados, por exemplo, o próprio EC2, né? Então você vai ter um foco principalmente no RDS, etc e tal. Né? Então EC2, RDS, S3, Dynamo, API Gateway, EMI. Então esses caras que são os principais aí produtos que a AWS tem. E vai ter pincelado alguns outros também, tá bom? E além disso, no Cloud Practitioner também tem bastante questões envolvendo o Well Framework da AWS, que é basicamente um framework de conjunto de boas práticas quando você está subindo um serviço na AWS. Então eles têm 6 pilares, né, que você vai ter que meio que conhecer, de certa forma, entender o que cada pilar representa e tal. Talvez eu possa até gravar um vídeo depois explicando mais sobre o Well Framework, não é nem é meu intuito aqui, é mais um intuito preparatório, né, para você entender como que funciona aqui a certificação. Mas, enfim, você vai ter que entender mais sobre o Well Framework da AWS, que é esse cara aqui, né? Acabei não deixando aberto, mas basicamente existe na AWS aqui o Well Framework, que vai ser basicamente como você vai criar aí as melhores práticas tal de arquitetura. E como eu disse aqui, ele tem 6 pilares, né? Então, pilar de excelência operacional, de segurança, confiabilidade, eficiência e performance, otimização de custos e sustentabilidade também. Então você vai ter que dar uma olhada no que cada um deles faz, que tipo de serviço que entra, como que configurar o serviço para isso. Não é tão complicado, né? Mais teórico do que prático, vamos dizer assim, essa parte do Well Framework, mas é uma parte mais teórica que tem nas certificações, tá bom? Então essa certificação eu particularmente achei interessante, principalmente por essa visão geral, e ela já me ajudou um pouco na certificação seguinte, que foi a do Solutions Architect, porque muitas das coisas que eu vi no Foundational eram iguais no Solutions Architect, talvez com um detalhe a mais, um detalhe a menos, algumas coisinhas a mais. Então ela já me ajudou, foi um preparatório já até para Solutions Architect, então não precisei estudar tanto para fazer a prova da Solutions Architect, não precisei esperar mais esse tanto tempo a mais para fazer a prova, tá? Dito isso, é interessante você ter um pouco de experiência prática no dia a dia da AWS, para você entender melhor como os serviços funcionam e não ficar só na teoria e no decoreba ali, né? Fazer um pouco do uso é interessante. Então, para você que não trabalha na AWS, hoje eu tirei as certificações e hoje eu não trabalho diretamente na AWS, para você que não trabalha diretamente na AWS, vale a pena você ir na própria AWS e começar a usar a free tier que eles têm. E aí aqui a restrição da free tier tem que tomar muito cuidado, porque se você já tem uma conta, você vai ter que criar, né? Se você não tem uma conta, você cria conta, tem um período, se não me engano, de 1 ano para você usar a free tier. A partir daí, alguns serviços que estavam na free tier vão começar a ser cobrados, dependendo do tipo de serviço. Outros ainda vão continuar gratuitos, dependendo do tipo da quantidade do serviço. Então, por exemplo, normalmente você tem EC2, então você vai ter uma instância aí, T2 micro ou T3 micro por 1 ano, que dá mais ou menos os 12 meses aqui gratuitos, rodando 750 horas por mês, que dá quase 24/7. A partir daí, provavelmente a AWS pode vir a te cobrar para o uso. Então, tenha cuidado quando você estiver criando recursos na AWS, mesmo na conta do free tier, para não ser cobrado depois de um tempo. Alguns outros serviços, como por exemplo a AWS Lambda, sempre são gratuitos até um determinado nível, um threshold ali de uso. Então, por exemplo, 1 milhão de chamadas de Lambda são gratuitas para sempre. O DynamoDB, 25 GB. Então, alguns serviços, mesmo depois desse 1 ano, você tem uma free tier ainda, dado o grande uso que a AWS tem, né, o uso extensivo por outras empresas, pessoas e tudo mais, ele sempre tem essa free tier de certa forma. É interessante notar aqui, eu vou fazer um parênteses aqui, que se você quiser subir um serviço com Lambda e com Dynamo, e acho que a API Gateway também tem alguma, e o SQS também tem um free tier para sempre, você conseguiria subir um microserviço, ou um serviço serverless na verdade até, para usar na AWS sem necessariamente custo, exceto se você começar a ter volume de tráfego, e aí você vai ter que começar a pagar um custo, né? Então, para você subir, testar e ver se você começa a ter usuários, dependendo da sua arquitetura, você conseguiria usar ali e disponibilizar o seu serviço gratuitamente na AWS, beleza? Bom, mas tem que ficar sempre de olho, é importante salientar aqui que se você estiver usando a AWS, verificar sempre o custo. Então eu tenho que ir na parte de budget da AWS e colocar alertas para ver se você não está estourando a sua cota de custo que você quer fazer. Pode procurar na internet, existem várias histórias de pessoa que acabou deixando o serviço lá e foi cobrado $35 mil no mês, enfim, etc. Volumes grandes de dinheiro, beleza?
Então, dito isso, para você praticar durante o seu momento de prova, mesmo que você já tenha algum uso da AWS no dia a dia, mas praticar outros serviços que você não use, crie uma conta se você ainda não tem e use a Free Tier para fazer esses serviços. Lembrando sempre de colocar uma meta no budget para você não estourar e ser cobrado por isso, beleza? Tá bom. Então, é interessante no Foundation você fazer, eu achei interessante por isso. O Solutions Architect, que foi a segunda que eu tirei aqui, ele se foca bastante na parte de redes, de EC2 e alguns serviços mais voltados para a criação de aplicações e de arquitetura de sistemas mesmo, tá? Então, muitas coisas que eu vi na parte de redes, de C2, de S3, de RDS, na parte de Foundation, foram reaproveitadas no Solution Architect. E uma coisa que foi interessante também é que quando você faz uma prova, a AWS te dá um voucher de desconto para fazer outra prova. Então, ao fazer a Cloud Practitioner, eu meio que também peguei um desconto. Eu não lembro exatamente quanto foi o desconto, se é 50%, não me lembro agora. E se eles ainda estão dando esse desconto, né? Mas tinha um desconto que quase saía pela metade, quase dava para fazer duas por uma, vamos dizer assim, de certa forma. Se eu fizesse as duas isoladas, ficaria mais caro do que fazer as duas juntas. Coisa assim, mais ou menos, tá? Ou um pouquinho a mais, enfim. A prova acho que está na faixa, a gente vai dar, depois eu posso ver aqui, mas eu não sei exatamente quanto está mais, mas eu acho que paguei na faixa de 100 a 200 dólares para fazer as provas, tá? Então não é um valor barato, tá bom? Você tem que acertar ali 70% para passar nelas também. Acho que o Foundation ainda é 80%, então mais tranquilo assim. Mas o Associated, se não me engano, era 70%. Então você também tem que estudar um pouco aí. Não precisa se matar, mas tem que estudar um pouco para conseguir passar na prova, tá bom? Então é isso. E aí você pode ir, depois que você tirar um Associated, enfim, você pode ir para outras coisas aqui, talvez o Professional ou o Specialty, para você fazer, tá bom? Então, e aí cada um vai ter ali os serviços, vamos dizer assim, relacionados a eles, né? Então a AWS tem toda uma parte de pipeline de deploy de código, por exemplo, né? Então você vai, na parte de develop, vai aprender parte de Lambda, vai aprender todas as ferramentas de pipeline que a AWS tem, dentro da sua cloud, enfim, e assim vale para as outras partes, por exemplo, da database, vai entrar a parte de RDS, configuração de Dynamo, toda a parte que a gente tem de configuração, tanto de DAX do Dynamo e assim sucessivamente, para você fazer o DAX Dynamo Accelerator, alguma coisa que eu não lembro agora a sigla exatamente, a descrição da sigla, né? Mas, enfim, vai entrar toda nessa parte aí. E cada um desses caras aqui vai entrar em mais ou menos de determinados serviços que a AWS presta, beleza? Então, a parte de Machine Learning, a AWS tem a SageMaker para fazer modelos de Machine Learning. Provavelmente, por exemplo, a AWS tem serviço do Airflow, não sei se ainda tem, mas tinha. Provavelmente vai entrar na parte de Data Engineer aqui, que eles estão mudando aqui, criando esse Data Engineer e removendo esse Data Analytics, por exemplo. Então, enfim, os serviços vão entrar aí, beleza? Bom, o que eu fiz para estudar? Então, vamos entrar na parte dos estudos aqui um pouco, né? Eu esqueci de abrir aqui também, mas a AWS tem um serviço chamado AWS Skill Builder, tá? Que você pode usar também para fazer treinamentos que a AWS fornece. Então, a AWS já fornece alguns treinamentos que você pode fazer, deixa eu puxar a aba para cá, que você já pode fazer para aprender algumas coisas dela. Eu não sei se agora mudaram, aparentemente mudaram aqui. Antes não era pago, pelo menos na época, há 2 anos atrás, quando eu fiz, não era pago o Skill Builder. Agora eles estão com um monthly plan aqui de 29 dólares por mês. Então não sei se vale tanto mais a pena. O conteúdo não era ruim, mas eu acabei achando ele pouco condizente com o que caía na prova, pelo menos o que eu fiz para o Foundation, né? Eu não fiz os outros para o Solutions Architect, eu já não fiz, porque eu achei que foi pouco contundente, tá bom? O que eu fui fazer, né? Quais os treinamentos que eu fui fazer? Bom, eu fiz, na época que eu estava pagando a Lura, eu fiz os cursos da Lura. Eles são bons, não são ruins, mas eles são mais práticos, de certa forma. Não sei se isso mudou também, claro. Mas na época eles eram um pouco mais práticos do que teóricos, vamos dizer assim. Então, o instrutor, que eu não lembro o nome dele agora aqui, não deve estar aqui, enfim, ele tinha bastante formação e explicação mais prática dos serviços do que teórica. Então foi bom para ter uma visão prática de algumas coisas que eu não usava no dia a dia tanto, né? E estava começando a aprender para testar na Free Tier também. Então foi bem prático isso para mim. Fazer esses cursos. Então eles têm tanto da AWS Cloud Practitioner quanto do Solutions Architect Associated, que foi os dois que eu fiz, né? Eu acho que eles não têm mais, não sei se eles têm agora mais de especialistas e tudo mais, mas foi treinamento que eu fiz também. Outros treinamentos que aí eu acho que vale muito a pena, vale demais a pena gastar o dinheiro para fazer, para se preparar, os treinamentos, esses treinamentos da Udemy, ou Udemy, enfim, acho que chama Marek aqui Stefan Marek, ele tem
diversos treinamentos na Udemy sobre AWS. Acho que de todos os certificados ele deve ter. E ele mantém sempre atualizados os treinamentos, tá? Ele tem sempre atualizado. Acho que ele é um dos grandes, assim, instrutores que a gente tem na AWS, e os treinamentos são bem completos mesmo. Ele entra em bastante detalhes, explica bastante coisas, tanto na parte teórica quanto na parte prática. E o bom desses treinamentos dele é que normalmente tem simulados no final, simulando a prova, para você testar o seu conhecimento do que você já aprendeu. Então eu tenho esses dois treinamentos, tanto esse daqui do Cloud Practitioner, que aparentemente foi atualizado recentemente, quanto esse do Solutions Architect, que eu falei, está no SA3, no C3 aqui, né? Então, é bom, esse treinamento dele aqui eu recomendo, eu fiz, é bem interessante, eu gostei bastante. E aí tem os simulados também. E aí nós vamos entrar aqui rapidinho, eu vou falar só da parte dos simulados, qual que é o importante de quando você for fazer a prova. É você fazer os simulados para você avaliar como está o seu conhecimento na prova. Porque a prova ela é bem abrangente, tem muitos serviços, tem muitas perguntas que podem estar relacionadas aos serviços, e normalmente a prova, as perguntas elas são com algum contexto, alguma historinha, até chegar à pergunta final. Elas são alternativas, né? Então você tem que escolher a alternativa correta ou incorreta, vamos dizer assim, não é de múltipla escolha. Eu não lembro se tem de múltipla escolha agora. Não me lembro mesmo, eu sei que são todas alternativas, mas eu não lembro se tem múltipla escolhas ou não agora. Mas, de qualquer forma, é importante você fazer o simulado para você se preparar. Então, esses simulados aqui, que ele traz esse treinamento, e outros simulados que eu fiz também pelo WizLabs, então o WizLabs, que é uma plataforma basicamente de treinamento e certificação, tem também vários testes para você fazer, tanto do Cloud Practitioner quanto das Solutions Architect. Eles têm cursos também, mas eu não fiz nenhum curso deles, eu só fiz do Marek e da Lura, tá? Eu fiz as provinhas aqui para testar, então pode ver que na SA3, Solutions Architect Associated, eu fiz 2 attempts porque eu falhei num para testar o meu conhecimento. E aí no segundo eu consegui um pouco melhor e consegui passar também. No segundo, né, passei um pouquinho em cima, e na hora da prova eu passei mais tranquilo. Então é importante você fazer os simulados para você sentir como que você está. Se o conhecimento que você adquiriu já é pelo menos o suficiente para você acertar 70%. E não fazer um só, mas fazer mais do que um, para você ter uma média ali de como está o seu conhecimento. Porque, como eu disse, as perguntas elas são bem abrangentes, tem muitos serviços, tem muitos pequenos detalhes, às vezes, que podem passar desapercebidos, caso você estude só uma vez e tente já fazer a prova, tá? Então não faça isso. Faça simulados para você testar o seu conhecimento. E aí, como que eu vou falar rapidinho da prova aqui? Como que foi a prova, né? Bom, eu fiz a prova pela PersonView, tá? Então você vai ter que ir no site acho que é através do site da AWS, eles vão te direcionar para o site da PersonView. E aí eu fiz a prova online, você consegue fazer a prova online, você agenda um horário, e aí tem diversos horários, vários dias, enfim, não é uma coisa tão complicada de se agendar, você pode, às vezes, conseguir agendar daqui 2 dias, por exemplo, não tem tanto problema. Então você agenda o horário. E aí o que acontece? Quando você vai fazer o online, eles têm também, a PersonView tem locais para ser feitos, físicos. Eu não sei como está essa distribuição no Brasil, porque eu optei por fazer o online mesmo, porque eu achei que era mais fácil, a gente estava na pandemia ainda também, então para mim foi melhor, né? Mas o que você tem que tomar cuidado se você for fazer o online? Bom, para fazer o online, é solicitado que você tenha uma máquina. E aí essa máquina não pode estar rodando diversos processos de bloqueio e tudo mais, porque vai ser instalado um software da PersonView na sua máquina e vai escanear a máquina, vai escanear a rede para ver se você consegue, para que você faça a prova naquele computador, tá? Então tem um computador com Windows, tem que ser Windows, não dá para ser outro sistema operacional, só se mudou agora, mas na época não dava, que vai escanear a sua máquina, vai escanear por processos e tudo mais, para ver se você não tem nada que possa ser malicioso e tente burlar a prova, tá? Dito isso, além disso, você vai ter que estar num local totalmente isolado. Eu fiz o meu escritório aqui de casa, tranquei a porta, minha esposa saiu com meu filho, porque qualquer barulho ou ruído ou interrupção que a pessoa que vai ficar te acompanhando, vai ficar lendo a sua tela, vai ficar te olhando fazer a prova, ela pode cancelar a sua prova nesse momento. Então qualquer barulho, qualquer desvio que você olhe para o lado, tal, vai cancelar a prova. Além do mais, antes de começar a prova, é feito um scan, a pessoa vai pedir para você girar a sua câmera, se você tiver num notebook, ela vai pedir para levantar o notebook, girar em volta tudo, para ver se não tem nenhum material, principalmente sobre a mesa, ao lado da sua mesa. Então já tire tudo, onde você vai fazer, tire tudo, fique isolado, para você conseguir fazer essa prova, tá? Então existe uma questão que você tem que evitar, barulho, interrupção. Se te interromperem no meio da prova, alguém vier conversar com você, você vai ser desclassificado e vão cancelar a prova, com certeza. Tá? Não pode ficar falando, então acho que quando você for fazer a prova vai ter os guidelines. Você não pode ficar falando, então a prova é em silêncio, sentado, sem ficar se movimentando muito para fazer as coisas. Tá? É uma prova bem restrita mesmo quando você vai fazer online, porque
para evitar qualquer tipo de para a pessoa assim, né, tentar burlar a prova e ter a certificação, tá? Então tenham bastante cuidado nessa hora, vá num lugar bem tranquilo e tudo mais, tá bom? E depois, o Cloud Practitioner, se não me engano, o resultado saiu na hora praticamente. O Solutions demorou 1 ou 2 dias, mais ou menos assim, para ser o resultado, para saber se tinha passado ou não. E é isso. A prova, ela pode ser feita em inglês e português também. Eu optei por fazer em inglês porque eu achei melhor para evitar problemas de tradução, tá? Porque às vezes tem alguma coisa de tradução ali que vai te fazer perder a ideia da pergunta. Então eu optei por fazer em inglês, mas dá para fazer em português. Se eu me recordo bem, o tempo total da prova é de 1h30. Mas, se você estudar bem, provavelmente você vai fazer em menos de 1 hora. Você vai conseguir fazer em menos de 1 hora, sem necessidade de ter que ficar ali apertado, tá bom? Dá mais ou menos, deve dar. São 65 questões, mais ou menos a prova, 60, 65, não vou lembrar exatamente o número. Mas eu acho que são 60, eu estava vendo esses dias, são 65 questões, então seria mais ou menos um pouquinho mais de 1 minuto por questão, o que é o suficiente se você se preparou bem, tá bom? Então fiquem tranquilos na hora, façam simulados para vocês irem bem tranquilo para a prova. Não deixem de fazer os simulados. Não apenas estudem, façam as provas pré-simuladas para ver como que está o seu entendimento de tudo, para você sentir como que é a prova, né? Então façam isso. Bom, acho que é mais ou menos isso. Além disso, além todos esses links que eu vou deixar aqui, tirando o porção do que eu não vou pôr, eu também, na época que eu tirei do Cloud Practitioner, depois do Solutions Architect, eu não escrevi. Eu escrevi um breve blog post, que eu vou também deixar na descrição do vídeo aqui embaixo, sobre como foi essa experiência que eu estou contando aqui no vídeo, mas está lá escrito mais ou menos ela bem em menor escala, com alguns links. Os links que eu vou deixar aqui também na descrição, acho que todos estão lá, se eu não me engano, ou quase todos. Alguns devem estar desatualizados ou não. Eu fiz também alguns treinamentos do próprio LinkedIn da época. O LinkedIn Premium tem treinamentos também. Eu fiz alguns na época eu estava pagando o LinkedIn Premium. E você pode fazer isso, paga por 1 mês, 2 meses ali. Acho que acho que é R$60, se eu não me engano. Paga por 1, 2 meses, você tem acesso a todo o conteúdo de cursos do LinkedIn, dá para você se preparar aí tranquilo também, né? Então na época eu também fiz isso. E eu comprei um livro, tinha um livro, esse livro aqui também, eu acho que ainda até tá. Dá para você pegar para fazer o simulado, é um livro só de simulado, então acho que tem uns 3 ou 4 simulados de Cloud Practitioner nele. Eu fiz acho que 2 para ver como é que eu tava no Cloud Practitioner. No Solutions Architect eu só fiz do Labs porque eu não achei na época livro sobre isso. Enfim, eu vou deixar tudo isso na descrição, então caso você se interesse em fazer a certificação da AWS, quero aprender a AWS, quero tirar certificado e tudo mais, eu espero que esse vídeo aqui possa te ajudar a encaminhar, a ter uma ideia de todo esse processo, que é todos esses, às vezes, o que eu preciso para me preparar, qual a ideia, o que é o que, enfim. Com certeza já tem outros vídeos relacionados a esse. Eu espero que esse possa contribuir um pouco mais para esse enriquecimento para quem quiser também tirar a certificação, tá bom? Bom, é isso. Gostou do vídeo? Não esquece de deixar o like, se inscreve no canal se não é inscrito e, claro, deixe comentários aí, caso esse vídeo te ajudou a passar na prova, os links que eu recomendei aqui te ajudaram a passar na prova, deixa aí um comentário para que outros possam saber que esse vídeo realmente é relevante para quem está querendo tirar a certificação da AWS. Então, é isso, valeu e até a próxima, pessoal. Um abraço, tchau.